Hoje, dia 4 de setembro de 2022, começando aí o primeiro dia do diário Rodrigo Fabrício de Almeida Marques, quero começar a contar a minha história. Durante a minha juventude, fui viciado em drogas pesadas, começando com maconha, depois cocaína e finalmente o crack. E este vício me levou ao crime, me levou ao tráfico e me levou à cadeia. Durante muitos anos, saindo e voltando da cadeia, saindo e voltando. Mas nessa última vez, quando eu estive preso, um espírito maligno havia entrado dentro de mim querendo que eu tirasse a minha própria vida. Mas graças a Deus, existiam alguns irmãos lá dentro que oraram por mim, que falaram para mim que tinha uma saída, que tinham para mim que tinha uma solução, que era Jesus. Naquele dia eu aceitei a Jesus. Foi em 2012, aceitei a Jesus. Passando pelo processo de libertação, lendo a Bíblia, chegando até o presídio, entrei em uma cela chamada Casa de Oração. E ali, buscando a Deus, cada dia mais, lendo a palavra foi me purificando, foi me libertando, foi tirando de mim todo aquele mal. Então fui batizado no Espírito Santo. E logo em seguida, em 2012 mesmo, mas foi dia 7 de setembro, que eu me lembro o dia da independência do Brasil, fui batizado nas águas. E ali, irmãos, comecei o meu ministério dentro do cárcere, podendo tomar Santa Ceia, podendo fazer a obra de Deus. Começando a pregar a palavra lá dentro, fazendo campanhas de jejum e oração. Eu queria ver Deus operar, eu queria ver o poder de Deus através de mim, ver que era real. E então muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas, pessoas chegando ali dentro do cárcere, com suas vidas destruídas, totalmente endemoniadas, às vezes porque a família abandonou, a esposa havia abandonado, ou até mesmo por causa de um demônio, eles haviam cometido aqueles crimes terríveis de homicídio, de estupro, de coisas terríveis, irmãos. E então Deus nos usava para orar por eles. E eles eram libertos, aceitavam Jesus e ficavam conosco. Eram 4 celas evangélicas, o resto eram celas do mundo, né? E nós tínhamos culto no pátio, durante 2 vezes por semana no mínimo. E ali eu via grandemente o poder de Deus, homens de Deus que queriam verdadeiramente uma mudança em suas vidas. Fiquei ali 10 anos fazendo a obra de Deus. Mas desde que eu aceitei Jesus, eu fiz o voto com Ele de lutar contra as forças das trevas, lutar contra as forças do mal, me dedicando em jejum e oração. É claro que tive algumas falhas, alguns erros, como todos nós temos, mas ganhei a liberdade. E quando ganhei a liberdade, eu sabia que me pesava sobre mim esta responsabilidade. Tinha o sonho de ter um terno, porque eu só vivia com aquela roupa do presídio. Minha mãe me levou para comprar um terno. E eu me lembro que era um sonho realizado, como se Deus estivesse mudando totalmente a minha vida ali por completo, como um príncipe do Senhor. E eu fui fazer visita numa igreja, me colocaram na tribuna, e eu pude contemplar que a palavra de Deus é verdadeira quando diz: eu tiro do lixo do monturo e coloco ele para se assentar no meio dos príncipes do meu povo. E eu pude estar ali na tribuna. Mas mesmo assim, irmãos, foi difícil para encontrar uma igreja que servisse a Deus de uma maneira idônea, de uma maneira leal, sem corrupção. Encontrei uma igrejinha chamada Jesus Água da Vida, pastor José Alves, e ali também eu vi muitas pessoas sendo curadas, me dedicando ao jejum e à oração e à pregação, também nas praças, nas ruas, muitas pessoas sendo curadas, vomitando obra de bruxaria, de macumbaria.
e tive a oportunidade, irmãos, de receber o convite de ir para o Pará, a pedido de uma igreja local, e eles pagaram minha passagem de avião. Fui lá, irmãos, para o Pará, batizamos 12 almas ali, fiz uma campanha de 3 dias de cultos. Terminando, voltei para São Paulo. Depois de algum tempo fazendo a obra de Deus em São Paulo, recebi mais uma vez o convite para voltar para o Pará. E agora, com a promessa de que eu ter uma casa pastoral, iria poder me dedicar à obra do Senhor integralmente. Só que quando eu cheguei lá, não era nada disso. Não tinha casa pastoral e não tinha nenhuma igreja própria, igreja. Mas mesmo assim, eu acreditei no trabalho. Eu sabia que Deus havia me levado lá para um propósito. Comecei a orar, comecei a jejuar todos os dias. E eu via Deus curando, eu via Deus libertando, eu via Deus operando, até mesmo a ressurreição de uma criança que já estava morta. Mas quando eu estava perto de ir embora, irmãos, porque eu vi que não era verdadeiramente ali o que Deus tinha para mim, eu conheci minha esposa. Conheci a Meriane Assis do Marques, e nós fizemos uma aliança no altar de orarmos, de fazer um compromisso um com o outro, de estar orando para que Deus viesse confirmar o nosso amor. Fui embora para São Paulo e ela ficou aqui no Pará, na casa de sua mãe, num sítio. Era difícil ter acesso, conversar com ela pela internet, por telefone, porque não tinha sinal, não pegava sinal na colônia. Mas quando nós conversávamos, deixávamos mensagem um para o outro. E passado 3, 4 meses, eu vim pedir a mão dela para os seus pais abençoados, irmã Eliette, o seu Antônio, nos autorizou eu levar a filha deles para comigo, para São Paulo. E lá nós nos casamos no civil. Eu sabia que tinha que trabalhar, ali trabalhando com meu pai, na cesta básica, entregávamos cesta básica e ajuntamos dinheiro para cumprir a promessa que havia feito para o pai da minha esposa, de que iria voltar a levar ela para casar na igreja. E nós casamos na igreja, irmãos, na Assembleia de Deus. Voltamos para São Paulo, mas mesmo assim, eu sabia que não era aquele o propósito que Deus tinha para nossas vidas. Deus tinha para nossas vidas era missão. Eu conheci a minha esposa fazendo missão. E era o que Deus tem para nossas vidas. Então voltamos para o Pará. E agora aqui estamos. Estamos congregando agora na Assembleia de Deus, Capitão Poço, Pará. Presidente Moacir Medeiros. Recebemos a direção de uma congregação chamada Luz da Vida. E estamos lá, irmãos, fazendo um trabalho, nos dedicando. Pegamos uma obra que estava abandonada, muitos escândalos ali, levaram muitos membros embora. Ficamos com 8 membros apenas. Mas estou ali, irmãos, buscando a Deus, fazendo visita 2 vezes por semana, fazendo evangelismo, culto dos lares. E estamos, irmãos, nos dedicando à obra. E agora, irmãos, que estive ouvindo o testemunho, o diário de David Brainerd, isso me inspirou mais ainda a estar fazendo este diário e estar documentando todo o crescimento da obra de Deus. No decorrer dos dias, eu vou estar relatando os fatos mais relevantes deste ministério. Que Deus